E o Palmeiras encerrou aí a preparação visando a partida desta quinta-feira contra o Ceará. O time treinou pela manhã na academia e o Abel Ferreira montou aí o time que vai a campo contra o time cearense. Nós não sabemos ainda a questão do Paulinho. Eu acho que ele vai ser preservado, principalmente para a partida contra o Flamengo no domingo, para ele chegar a 100%, mas eu acho uma ideia interessante levá-lo para o jogo e deixar no banco de reservas. Se precisar, coloca, ou aí vai a questão, se não precisar. Aí na matéria você vê, Abel comanda treino tático e Palmeiras encerra a preparação para a Copa do Brasil. Vamos aí trazer o Neto, o Souza, o Veloso e também um corte do Band Esporte com o Massini, o Arnaldo e o Tirone debatendo sobre o Palmeiras. Antes, quero convidar você que ainda não é inscrito no nosso canal. Se inscreva, ativa o sininho das notificações para você não perder nada. Tudo do Palmeiras, tudo do Verdão você encontra aqui no nosso canal Futebol Total Oficial. Vamos aí para o debate e logo depois eu volto trazendo notícias atualizadas, 100% atualizadas do Palmeiras. Só para você não errar, tá bom? O Veloso, Oi. o Palmeiras, que é impressionante o que o Abel Ferreira fez, que joga a Copa do Brasil contra o Ceará, qual é a ideia dos títulos que o Palmeiras tem? E qual é a ideia, olha a pergunta, é para vocês igual, e qual é a ideia, Souza, Nicola, de disputar o Mundial com a renovação de contrato já feita do Abel? Tá encaminhada, né? Não é? Tá encaminhada. Olha só, tem 4 títulos para disputar. O Palmeiras já estava pensando nisso há um bom tempo com a Leila, né? Querendo essa renovação. E agora parece que as coisas estão acontecendo, né? Vai ter um encontro aí do empresário do Abel com a Leila e a coisa deve estar resolvida até 27 e a gente sabe que o Abel vai ter o maior salário aí, igual o do Ancelotti na CBF, né? Então, um salário muito bom que ele merece. Agora, o Palmeiras, ele tem mexido bastante no time, né? Tem poupado alguns jogadores, é verdade. Contra o Ceará é mata-mata, tá só 1-0. Então acho que tem que ir com um time forte para esse jogo, como ele tem feito. Garantir a classificação. A única situação tranquila e resolvida é com relação a Libertadores. O Palmeiras já tem a melhor campanha, tem o jogo só para cumprir tabela na semana que vem. Então acho que nesse jogo tem que ir com um time forte para confirmar a classificação. Vamos lá, Souza, o que você pensa disso? Cara, o Palmeiras hoje é... Você tem que suar sangue para ganhar desse time, independente de onde joga. O Palmeiras tem 20 jogos que não perde fora de casa. 17 vitórias e 3 empates. Não, é absurdo. Absurdo. Se dentro de casa já é difícil... É porque eles são muito bons ou os outros são muito ruins? Não, são muito bom. É muito Eu bom, acho que eles são bons e os outros são ruins. O outro é muito bom, cara. O Palmeiras é muito bom. O Palmeiras é um time muito consistente. E tem uma coisa que poucos times têm, bola parada, que tem de seguir do jogo. O jogo tá enroscado. Aí pega uma... Escanteio. Bola lateral, bem batida. Era o Veiga, agora é o... Estevão. Então, o Palmeiras tem tudo que um time campeão, por isso que vem ganhando tudo, precisa ter. E vai ganhar tudo. Um treinador muito Vai ganhar bom, tudo. Jogadores bons, bem organizado financeiramente. Então é muito difícil você bater um time assim, é muito complicado. O Ceará vai trazer dificuldade, mas até um certo ponto. Depois, a gente já vai ver o que a gente está vendo durante 3 anos aí seguidos, que é o Palmeiras ganhando. Nicola. Esse é um dos melhores Palmeiras de todos os tempos. Para mim é de longe o melhor elenco que o Palmeiras tem desde que o Abel Ferreira foi contratado. É um Palmeiras Melhor elenco, mas ele tem que fazer os caras jogar, irmão. Pois é. Que nós demos pau neles aí quando ele tava vice-campeão, quando não tava ganhando, todo mundo metendo pau, caramba. E era justo, todo né? mundo, hein? E era justo, a Não, crítica não era era justa. muito não, cara. Ah. Não era muito não, cara, do meu ponto de vista. Achei que no Paulista o Palmeiras deixou bastante a Ele desejar. foi vice-campeão. Mas pro que o Palmeiras tem, eu acho que foi pouco. Mas foi vice, disputou o Mas título, não tinha perdeu pro no Corinthians. Paulista, Nicola. Não tinha no Paulista. Mas já tinha uma boa base do... Não, Enfim, o que tinha era só o Facundo que foi a Que novidade veio. do Paulista. Só ele. Mas o elenco é muito bom. O Paulinho chegou depois, o Vitor Roque chegou depois, mas mesmo assim já era um Palmeiras que para mim é bastante acima dos rivais paulistas. Hoje o Palmeiras é o melhor elenco e é o time mais concentrado. É muito difícil ganhar do Palmeiras. E a classificação contra o Ceará, para mim, é uma questão de formalidade. Vamos lá, mostra aqui o Cafu aqui. Que o Cafu, acho que o Cafu nunca veio aqui, né? Veio. Nos donos da bola? Veio. Ah, desculpa, do pré-lançamento do livro. Pré-lançamento o Cafu do livro, desculpa. exatamente. Aqui, ó, rapaziada, um menino, uma bola e um sonho que... Qual é a pegada? Pro fim de semana? Sim, 50 pratas não é barato para No setor Palmeiras norte e lá. Flamengo. Tá. 100, 200 reais os preços. E
Caiu a ficha, né? Sim. Caiu a ficha que você... E hoje? Hoje não. Hoje é preço hoje cheio. Não, amanhã, né? Amanhã é preço cheio. Não é preço cheio. Não, amanhã diminuiu. Diminuiu também. 40. Pô, que bom, hein? Que bom. E o Paulinho pode jogar isso? Muda tudo? Então, o Paulinho, ele está liberado para jogar, né? Ele aumentou a carga dele, jogou contra o São Paulo, 60 minutos, e depois ficou fora, ficou em repouso. Voltou a treinar ontem, tudo indica que ele ganhe minutos novamente no jogo contra o Ceará amanhã, né? Esse jogo amanhã, ele tem não que isso vá acontecer, mas as parmeiradas também às vezes acontecem nesses momentos, né? Acho que o Palmeiras está vivendo um novo momento, diferente daquilo que viveu em 2021 contra o CRB. Vejo que essa equipe, circunstancialmente, vai colocar os melhores fisicamente em campo, porque o Ceará, fisicamente, é um time muito forte. E tentar fazer o primeiro gol no início e depois negociar o jogo, né? Então começa aquela pressão em casa, porque o que o Ceará faz melhor é a transição contra-ataque. Bola parada, transição e contra-ataque, né? Ofensiva. Então, se o Palmeiras consegue fazer 1-0, ele pode, então, dizer ao Ceará, bom, quer jogar, vem jogar, e aí a tendência é as coisas com mais espaço se resolverem. Então, eu espero ver Maurício em campo o tempo todo, Felipe Anderson em campo o tempo todo, o Vanderlan do lado esquerdo, Marcos Rocha do lado direito, Bruno Fux e o Murilo, que está recuperando o jeito, o Aníbal voltando para ser o camisa 5, o Rios está suspenso domingo, tem que jogar. Enfim, tenho algumas dúvidas quanto a quantos minutos vai jogar o Paulinho, se vai o Facundo, se Vitor Roque volta. Porque por ser um jogo mais físico, talvez o Flaco seja mais importante, na bola parada defensiva, inclusive. Enfim, tem alguns pontos ainda para resolver, mas tem treino hoje ainda, né? As coisas vão se resolver e decidir ainda amanhã. Seco para vocês, quem corre mais risco, se é que alguém corre risco? O Flamengo ou o Palmeiras? A circunstância é a mesma, ganhou fora de casa por 1-0, joga em casa. Não, o Palmeiras, porque o Ceará é do clube da Série A, gente. Ah, não. O que vocês acham? Palmeiras, pra mim. O adversário do Palmeiras é muito mais forte, mas acho que é o Flamengo. Viu? Entendi. Acho que é o Palmeiras, porque o adversário é o Ceará. O Ceará é o quinto colocado, sexto colocado do Campeonato Brasileiro, sétimo. Não, corre pouco, então. Pouco. Flamengo não corre risco, é isso? Acho que não. Zero? Zero. Palmeiras, quem sabe, mas acho difícil. Flamengo ou Corinthians? Hoje, os jogos de hoje, 9h30. Flamengo. E o adversário do Corinthians é mais difícil que o do Flamengo. Mas entre as circunstâncias... Vamos conferir os destaques do dia. Cachoeira também não é bobo, não é, Vinícius? Não, esse é o cara que você tem que ter amizade. 2,10 metros, tem que ter só amizade, não tem outro jeito não. Mas a questão é a seguinte, Palmeiras aí fechando a preparação para enfrentar o Ceará pela Copa do Brasil nesta quinta-feira, o último treino na manhã desta quarta-feira, com novidades em relação ao último jogo, porque Vitor Roque e o Paulinho estão treinando normalmente com a equipe, os dois que foram dispensados, não foram na lista de relacionados nessa partida contra o Bragantino, mas a dúvida é o Paulinho que segue esse trabalho individualizado, então é a dúvida se ele será relacionado novamente, ficou fora dos 2 últimos jogos do Palmeiras, o Vitor Roque tá ok, foi dispensado para acompanhar o velório da avó. Novidade também, a volta do Mikael, o zagueiro que está recuperado da contusão no tornozelo, não joga há um mês, mas está treinando normalmente e já fica à disposição do técnico Abel Ferreira. Abel Ferreira, que desafiou o Cachoeira, está de volta ao banco de reservas, ele que estava suspenso no Campeonato Brasileiro contra o Bragantino, também estará suspenso no próximo jogo contra o Flamengo, mas pode trabalhar nesse jogo contra o Ceará. Palmeiras leva a vantagem, venceu o primeiro jogo por 1-0, mas todo cuidado é pouco, porque em 2021 Palmeiras foi eliminado da Copa do Brasil, também na terceira fase, num cenário bem parecido contra o CRB. Venceu o primeiro jogo fora de casa, perdeu no Allianz Parque, que depois foi eliminado nos pênaltis, o Abel Ferreira que tem o título da Copa do Brasil em 2020. Ele vem fazendo mudanças na equipe, está girando o elenco, né, por conta aí dessa reta final de preparação antes do Mundial de Clubes. São 4 jogos do Palmeiras, contando esse contra o Ceará, e nos últimos jogos ele fez pelo menos 5 mudanças na equipe. Então a gente pode esperar aí mais mudanças
em relação ao último jogo contra o Bragantino, de 3 a 5 mudanças. Palmeiras já enfrentou o Ceará 4 vezes na Copa do Brasil, foi eliminado em 94 foi eliminado, empate em casa por conta do gol qualificado, agora não tem essa situação, passou em 97, 98 e 2020, nunca perdeu. O Ceará também não vence fora de casa desde a partida contra o Sergipe pela Copa do Brasil em fevereiro. Então são 3 meses sem vencer fora do Ceará, fora de Fortaleza. Mas, como eu disse, todo cuidado é pouco numa situação como essa de Copa do Brasil. E fica um convite. Daqui a pouquinho tem entrevista aqui exclusiva com o Maurício, um dos destaques do Palmeiras nesse início de temporada, vice-artilheiro com 7 gols. A gente vai falar com o Maurício e depois a entrevista no F-Show e também nos programas da ESPN, o Sport Center, segunda, terceira e quarta edição. Tá aí o convite. Então tá aí, pessoal, foi o vídeo onde os comentaristas debateram sobre o Palmeiras que encerrou aí a preparação e tem essa partida de volta contra o Ceará. Na ida venceu por 1 a 0 e joga pelo empate no Allianz Parque para garantir a classificação para as oitavas de final. Para agregar aqui nesse vídeo, também deixar você 100% atualizado sobre o Palmeiras, deixa eu trazer notícias aqui para você. Olha que notícia importante aí, pessoal. Richard Rios pode deixar o Palmeiras após o Super Mundial. O Richard Rios vem recebendo muitas sondagens aí de clubes do exterior e agora sai essa notícia aí, né, que Palmeiras quer contar com o jogador pelo menos no Mundial e aceita negociá-lo após o Mundial se vier aí uma proposta irrecusável, né, porque o Richard Rios, ele é um ótimo jogador. Trazer mais uma notícia aqui do Verdão, sondado na Europa, Giai revela sonhos e projeto futuro no Palmeiras. Então, assim como o Richard Rios, o Giai também vem recebendo sondagens do futebol europeu. Ele que se firmou aí no time titular do Palmeiras, vem jogando bem, mas ele falou que quer continuar no Palmeiras e quer fazer história no Alviverde. Gostou do vídeo? Deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações. Forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo aqui no nosso canal Futebol Total Oficial.